Olá, meus queridos, como estão? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre termologia, a termologia 2. Então, só relembrando para vocês, a termologia, ela é a área da física destinada ao estudo dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. E então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas formas de propagação do calor. O calor, gente, ele é uma forma de energia que ele é transferida de um corpo para outro, ambos com diferentes temperaturas. Então, essa transferência de calor é o que a gente vai chamar de propagação do calor. E ela pode ocorrer de três maneiras: condução, convecção e radiação. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a propagação do calor por condução. Gente, o calor, quando é por condução, o calor ele se propaga por meio do contato físico dos corpos, em que aquele que apresenta uma maior agitação das partículas, ou seja, com maior temperatura, ele transfere essa energia para outro corpo cuja agitação das partículas ela seja menor. Então, a matéria, seja em estado sólido, líquido ou gasoso, ela pode apresentar esse tipo de propagação do calor. E um bom exemplo é uma colher mergulhada em uma xícara de café quente. Então, vocês vão ver que esse calor, né, essa energia, ela também vai passar para a colher e a colher vai esquentar. Então, essa é uma forma de propagação do calor por condução. E agora a gente vai falar um pouquinho da propagação do calor por convecção. Que essa propagação do calor, gente, por convecção, ela consiste no movimento de líquidos ou gases com diferentes temperaturas, que promovem a propagação do calor por todo o fluido. Então, ao aquecer, por exemplo, a água em uma panela, vocês podem perceber que os metais, né, eles são bons condutores térmicos. Então, a água que se encontra próximo ao fundo da panela, ele será aquecido por condução. Então, com esse aquecimento, as moléculas se agitam, as moléculas de água próximas, né, elas vão ficar mais agitadas e essa região, e então vai aumentar o seu volume. A partir de então, o que torna essa porção menos densa, essa porção de água quente. Então, essa porção de água ela vai subir à superfície e já aquela porção antes próxima à superfície, ela tende a descer. E essa porção que estava mais próxima da superfície, ela estaria mais fria, né? Então, por estar com a temperatura menor que o da água que subiu e, portanto, mais densa, a partir de então, vai formar essa corrente de convecção. Aí, o que vocês estão observando bem nessa panela. Então, essa água quente, ela vai subir e a água fria, ela vai descer. Isso aí é o que a gente vai chamar de convecção. E a propagação do calor por irradiação é quando o calor ele é transferido sem que necessite de um meio natural para se propagar. Somente por intermédio de ondas eletromagnéticas, criadas como resultado de oscilações de um campo elétrico e de um campo magnético. Então, isso vai ocorrer o que a gente chama de propagação do calor por irradiação. E um bom exemplo está aí, o que vocês estão vendo, que é essas ondas eletromagnéticas do Sol, né? Vai ter também aí o da fogueira. Então, tudo isso são formas de propagação do calor por intermédio da irradiação. E agora a gente vai entender um pouco sobre a dilatação e contração térmica. Gente, a dilatação, ela ocorre quando se eleva a temperatura de um corpo. Então, suas dimensões elas vão aumentar, porque a distância média entre as partículas, essas partículas que as constituem, elas também aumentam. E a partir de então, vai provocar a dilatação térmica, ou seja, o aumento das suas dimensões. Já a contração é a diminuição da temperatura, ele causa esse efeito de contração. E então vai provocar redução na distância média entre as partículas e, consequentemente, nas dimensões de um corpo.
E isso é o que a gente vai chamar de contração térmica. Então, a dilatação é esse aumento e já a dilatação é quando essas partículas elas vão ficar mais afastadas. E tá aí esse exemplo que vocês estão vendo. Aqui, ó, quando essas partículas elas estão muito agitadas aqui, vai ocorrer, né, o que a gente vai chamar de dilatação aqui. Um bom exemplo aqui é esse aqui. Quando a temperatura aumenta aqui, vai ocorrer o que a gente chama de dilatação. Já quando esfria, vai ocorrer o que a gente chama de contração. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula. E qualquer dúvida é só falar com a professora.